esse tipo de questão, né, jornalística, quer dizer, a questão publicitária, ele não é assim. Ele definitivamente não é assim. Ele não vai ter um texto para ti. Pode ter um texto? Pode, mas não vai ser nada muito grande. Vai ser algumas linhas, né? E o que chama a atenção quando a gente fala de assim, ó, uma questão publicitária? O que chama a atenção para vocês na publicidade? Para uma publicidade, para uma propaganda ser legal para vocês, o que tem que ser, o que tem de importante? Assim, o que faz vocês olharem uma propaganda, que propaganda legal, na opinião de vocês? Qual é o diferencial? Tem o artista que vocês gostam? Tem imagens bonitas? Tem um slogan legal? O que vocês acham? Um slogan, imagens. Basicamente, o que faz a publicidade ser publicidade há mais de, sei lá, 70 anos, né? Então, assim, gente, o que acontece? A gente vai ter questões na prova do Enem que vão ser basicamente uma imagem. Uma imagem e uma frase. Pode ter, como pode não ter. A gente pode ter, por exemplo, uma comic strip, uma história em quadrinhos, que não vai ter um bloco de texto tão... mas aí tem texto. Beleza. Mas um diálogo entre dois personagens, vamos e convenhamos que não é igual a um bloco de texto. Não é igual a uma questão jornalística. E, bom, o diálogo desses dois personagens da comic strip, da história em quadrinhos, não vai ser um: oi, bom dia, tudo bem? Tudo? Tá chovendo, né? Tipo aquelas conversas que a gente tem com o porteiro ou com alguma pessoa na parada de ônibus. Não, vai ser alguma coisa engajante, alguma coisa interessante, né? Digna de estar ali naquela história em quadrinhos, provavelmente para te fazer rir. E aí, gente, abre espaço para algo que a gente não tem na questão jornalística, que é a questão da ambiguidade. E ambiguidade a gente tem muito em expressões do tipo phrasal verbs, idioms, né? Tudo aquilo que a gente já estudou no nosso curso, enfim, palavras que você pode fazer uma brincadeira em cima. Uma palavra que seja passiva de duplo sentido, por exemplo, né? E, como a gente viu, nas questões jornalísticas, a gente não tem espaço para isso. Outra coisa importante da gente ver numa questão publicitária, né? E é o que talvez uma das grandes características da publicidade, é que os verbos, ou seja, o tempo verbal usado para comunicar uma mensagem é diferente do tempo verbal de uma notícia, né? Eu já tinha falado para vocês isso na aula passada. Uma notícia, os tempos verbais predominantes são dois: passado e às vezes futuro, né? O governo analisou a nova pesquisa. O governo decidiu aumentar a taxa Selic, né? Os cientistas descobriram uma cura para o novo bababá. Não é assim? É tudo no passado. Às vezes, para tu contextualizar a notícia, tu usa os tempos do futuro, mas a maioria é passado. Tu não pode fazer uma propaganda usando verbos do passado. Aliás, pode, mas vai ficar estranho, né? Tipo, sei lá, normalmente os slogans, né, são no presente. Né? Vamos pensar, sei lá, o slogan que sempre me vem à cabeça é o slogan da Pirelli, né, da fábrica de pneus. Potência não é nada sem controle. Essa frase para vocês. Potência não é nada, a propaganda de pneu. E o slogan é: potência não é nada sem controle. Isso diz várias coisas, não diz? O que diz para vocês basicamente? Propaganda de pneu, potência não é nada sem controle. Expliquem esse slogan.
Ele é meio autoexplicativo, enfim, mas qual é a ideia que a Pirelli quer passar para vocês? Para comprar os pneus dele e não os pneus da Yokohama? É uma necessidade de controle, né? Tem um carro com um motor espetacular. Aí tu bota um pneu ruim, tu bate no primeiro poste que vier na tua frente, porque tu não vai conseguir frear o teu carro. É uma função básica do carro. Freio e controle, né? Uh... Então, ele tem, ele te transmitiu uma imagem na tua cabeça de um carro batendo, ele te transmitiu uma necessidade de comprar os pneus da Pirelli, e não, sei lá, o Yokohama, em cima desse punhado de palavras. Então vejam que a gente tem o poder de transmitir várias coisas. E se tiver associado a uma imagem, essa frase, é mais poderoso ainda. Vai citar mais coisas. E é exatamente isso que o Enem vai pedir de vocês. Expliquem esse jogo de palavras aqui. O que isso aqui quer dizer? O que isso aqui quer dizer? Vejam que um trampo é um trabalho, é um esforço completamente diferente do que o esforço de tu ler, por exemplo, um texto inteiro e depreender algumas ideias daquele texto, né? Como eu falei, esse tipo de questão, às vezes vem só com uma imagem, um slogan, ou uma tirinha, uma história em quadrinhos rapidinha, ou às vezes um grafiquinho, eles gostam bastante de usar gráfico também, né? Um gráfico pizza, e aí uns dados ali, algumas informações, e aí tem que explicar aquele gráfico, aqueles dados, são mais rápidas de resolver do que um texto inteiro, né? E antigamente, esse tipo de questão aparecia bastante na prova. Aparecia, às vezes, 3 questões tipo essas na prova. Como vocês têm mais tempo de resolução de prova, nos últimos 3, 4 anos, agora elas estão aparecendo menos, né? Mas sempre tem. Não tem prova que não tenha uma questão publicitária. Tá? Porque, enfim, é divertida, é interessante, a gente pode fazer várias coisas em cima dela. É a questão mais flexível, né? A questão que tem maior flexibilidade, pode fazer várias brincadeiras, a banca examinadora pode inventar várias modas em cima dela. Tá? Deixa eu abrir aqui o meu slide. Onde é que tá essa? Abrir com... Tá. E no mais, com vocês, tudo bem? Conseguiram descansar, aproveitar o feriado? Cadê? Estou com a janela aberta, nem apareceu nos últimos, cara. Estão vendo? Tá, beleza. Então, questões publicitárias do Enem. O que são esses textos publicitários? Né? São textos breves. E quando eu falo texto, né, como vocês entenderam, não é necessariamente um texto, é alguma coisa ali. Normalmente galgados em frases de efeito, como em anúncios, propagandas, charges, gráficos, folhetos, manuais de instrução, etc. Aliás, manual de instrução não, porque manual de instrução é uma coisa bem objetiva, né? Então dá para arriscar isso. Pelo caráter de manchete, o que seria um caráter de manchete? Pelo caráter de urgência, né? Tu tem um texto apelativo que quer te chamar alguma atenção. Né? Então, pelo caráter de manchete,
usa de vocabulário ambíguo, né? E aí foge um pouco daquela proposta dos textos jornalísticos. E aí, como eu falei também, há um predomínio de verbos no presente e verbos no imperativo. Então, sempre vocês vão ver lá propagandas ou anúncios em inglês, sempre assim, né? Contribute alguma coisa, do alguma coisa, give alguma coisa, né? E aqui, como eu falei, ó, historicamente, tem o maior número de ocorrências na prova. Aparece mais. Aparece de 2 a 3 questões em média. Embora haja uma tendência mais recente de diminuição da ocorrência desse tipo de questão, né? Vocês têm mais tempo de resolver a prova de inglês, né? Eu não me surpreenderia se aparecesse, por exemplo, 3 TJs, 3 textinhos, né? Não muito grandes, mas 3 TJs, que são as questões mais demoradas de se resolver, né? Partindo do pressuposto que o Enem também é um exercício de controle do tempo, né? Como é que a gente resolve questões assim? Vocês lembram que lá nas questões jornalísticas, eu sugeri que vocês puxassem flechas de cada parágrafo, fizessem tipo um resumo de 4 ou 5 palavras de cada parágrafo. Obviamente, vocês não vão poder fazer isso aqui nas questões jornalísticas, porque, desculpa, nas questões publicitárias, porque as questões publicitárias, às vezes, nem texto tem. Às vezes é 3 palavras. Então, tu vai puxar uma flecha. Mas, se for uma coisa um pouquinho mais comprida, assim, tipo uma comic strip, tu vai grifar palavras-chave que te chamam a atenção. Tu vai circular palavras que te chamam a atenção, tu vai reforçar a leitura em cima delas. Por quê? Provavelmente, se tiver uma palavra muito estranha, muito longa, vai ser em cima da palavra questão, né? E aí, como é que a gente faz uma... Como é que a gente resolve uma questão em cima de uma palavra, por exemplo, que a gente nunca viu na vida? Eu ensinei para vocês. Não é um método infalível, mas é um começo de tudo. Como é que a gente faz para... A gente viu uma palavra lá, grandona, 16 letras lá, e nunca viram essa palavra na vida. A primeira coisa que vocês precisam fazer. Esqueceram? Exatamente. A menina deu a morta ali. A gente vai desmembrar a palavra. Porque se for uma palavra muito grande, provavelmente, né, ela é uma palavra composta por prefixos ou sufixos ou os dois. E aí a gente vai quebrar esse dragão em pedacinhos, né, para conseguir começar a traduzir. Né? Se a gente olhar aquela palavra grande e entrar em pânico, não adianta nada. Então, usem dos conhecimentos de prefixos e sufixos que a gente adquiriu sem falta, tá? E sem medo. Ó, olhem essa questão aqui. Eu vou dar um zoomzinho, que eu acho que vocês não estão vendo direito ainda. Dá para ler direitinho? Vocês conseguem ler? Tá pequeno ainda? Tá, vou dar mais um zoomzinho. E agora? Agora tá legal. Beleza. Essa questão caiu no Enem em 2018. Veja que é 2 rapazes, 2 adolescentes, conversando na rua. E aí diz assim: When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos de idade, todo mundo me dizia para eu ser um big boy, né? No caso, é aquela necessidade que o adulto fala para a criança assim, age que nem mocinho, né? Seja... não sei o que os pais de vocês falavam para vocês, né? Mas normalmente a menina, né? Tem que agir que nem mocinha, né? Tu não é mais, já tá grandezinha, né? Não pode ficar menino, né? Aquele machismo da sociedade. Não, homem não chora. Então é aquela coisa que eles suscitam aquelas coisas do tipo, tem que agir um pouco mais, com mais maturidade. E a maturidade é associada, né, a crescer. Então, quando eu tinha 5 anos, todo mundo dizia para eu ser um grandezinho, um mocinho, um big boy. Né?
When I was 10, they told me I should be more mature. Quando eu tinha 10 anos de idade, as pessoas me diziam que eu deveria ser mais maduro, né? E é o que, né, as pessoas de 10 anos normalmente têm essa, não vou dizer dicotomia, mas tem essa contradição. Os meninos com 10 anos de idade normalmente já são grandões, né? As meninas também, mas mentalmente falando, nós somos uns abobados. E aí fica aquela coisa, não, né, seja mais maduro, né? Now, e aí quando fala now, tem que levar em conta que eles são adolescentes, né? Now they say it's time to start acting like an adult. Agora eles dizem que está na hora de começar a se comportar, agir como um adulto. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. O que significa at this rate? Que é basicamente a expressão que duas aqui, né? At this rate e Social Security. O que é at this rate? O que é rate? Taxa, ritmo, né? Ou índice. At this rate é uma expressão que significa assim, ó. Se continuar assim, né? Nessa velocidade, se continuar nesse padrão, se continuar assim, se continuar nesse ritmo, nessa velocidade, né? O que vai acontecer? I will be eligible for Social Security. Essa expressão eligible, tá? É uma expressão bem comum no inglês, mas não é tão comum no português. E aí, pelo uso, aí, pela coisa, tipo assim, existem umas expressões que começaram a se tornar comuns no português por causa do uso no inglês. Do tipo, mais recentemente, eu acho um horror, eu acho horrível, tá? Mas é bem comum hoje em dia, na comunidade acadêmica, professores ou entidades ou revistas científicas pedirem para tu submeter o teu trabalho, o teu artigo até a data tal. E onde é que vem esse submeter? Não é mais enviar o teu trabalho. Ah, você precisa submeter o teu projeto até dia 26. Onde é que vem esse submeter? Vem do verbo submit, né? Que é enviar em inglês. Está errado, não está errado? A língua se transforma, a língua não se transforma? Não sei. Não tenho o conhecimento linguístico para dizer se esse tipo de transformação é errônea ou é uma coisa natural da língua. Mas acontece isso, né? E o eligible, eu já ando vendo em português, você é elegível, é elegível para tal cargo, você é elegível para as pessoas podem participar, quem pode participar dessa promoção é elegível a, né? Vem o que é ser elegível? Elegível, compatível, escolhível, né? Com as credenciais para. É isso que significa eligible, né? E então, se continuar assim, eu vou estar compatível, eu vou poder fazer o quê? Social Security. O que é Social Security, gente? É o INSS, né, gente? Aposentadoria. Então, o que o Gurizão está dizendo? Se continuar assim, eu já vou poder me aposentar antes de terminar o ensino médio. Por quê? E aí tá a piadoca, né? Aí tá a gracinha do negócio. A gente, conforme a gente vai crescendo, as pessoas sempre pedem, os adultos sempre pedem que a gente se haja como mais adulto, né? Como mais velho do que a gente é, né? Então, se continuar assim, o cara vai terminar o segundo ano, lá com 17, vai poder se aposentar, né? Ele já vai estar velho o suficiente, ou maduro o suficiente, né? No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que o quê? Se aposente prematuramente? Não, né? Pelo amor de Deus.
que ele amadureça precocemente? Vamos ler as outras. A crítica está no fato da sociedade exigir do adolescente que estude aplicadamente? Ah, é ali high school, então é estudar. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. A crítica está no fato da sociedade exigir do adolescente que se forme rapidamente? Na verdade, essa crítica normalmente vem das próprias pessoas que demoram para se formar. E eu tenho lugar de fala nisso. Muito lugar de fala. Fui me formar só com 34 anos de idade. Sendo que eu comecei a estudar. Tá, não vamos, não vamos falar sobre isso, tá? Da gatinhos, da gatinhos. Uh, crítica exigir que o adolescente ouça atentamente? Não. Então, a resposta certa é que, né, a crítica reside no fato de que o adolescente precisa amadurecer precocemente. Só que, né, o segredo dessa questão é tu entender basicamente duas expressões. Três, forçar um pouquinho, né? Se continuar assim, compatível, aposentadoria. Por isso que o conhecimento que lhes é exigido nesse tipo de questão é um pouco mais daquele conhecimento do inglês prático, da gíria, da malandragem, da experiência de leitura mesmo, para saber, por exemplo, at this rate, que não é uma coisa que tu estuda, assim, vou abrir aqui expressões comuns do inglês. Tá? Tranquilo? E aí também, levando em conta, a gente precisa levar em conta de que é uma outra faculdade mental, né? Lá na questão jornalística, tu lia o texto inteiro, tu depreendia ideias daquele texto. Aqui não. Aqui é 5 linhas, bem rapidinho. Então é outra pegada, né? Bem diferente. Seguindo aqui, ó. Essa questão também tem no Enem, tá? Velho humor boomer, né, de achar que criança não sabe lidar com tecnologias mais antigas ou que crianças são dependentes de tecnologias mais novas, né? Boomer adora fazer esse tipo de coisa, assim, tu dá um livro na mão de uma criança, a criança vai tentar clicar na página do livro. Criança não é imbecil, ao contrário de alguns boomers. Vou começar a falar de velho. Vão dizer que eu estou cometendo idadismo, né? Preconceito contra mais velhos. Então parem de fazer charges ruins, chamando crianças de imbecis. Mas é uma dessas charges, eu já adiantei aqui a questão. Né? Tá rolando aqui uma aulinha, né? Back to, né? Que não interessa, né? Back to school, Miss Eiler, né? Volta às aulas, senhorita Eiler, né? Chamando da professora aqui. É um monte de criança aí, tem dois meninos conversando no fundo da sala. O que ele fala aqui? How do you turn this thing on? O que significa turn on? Ligar. Né? Ligar algum eletrodoméstico, ligar algum objeto. O que ele está perguntando pro menino, pro outro menino? Como é que eu ligo essa coisa? Ligando o livro. Crianças não conhecem livros. Crianças adoram esse tipo de coisa. Então, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por quê? Por suspeitar que o colega está com seu material por engano? Não. Por duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Também não. É uma questão tão fácil que é difícil até de bolar alternativas para ela, né? Uma coisa. Tá. Ele está perguntando por desconfiar que o livro levado é de outra matéria? Não.
Entender como desligada a postura do colega, também não. Alternativa correta, desconhecer como usar um livro impresso. Né? Essa questão é muito fácil. Tá? Não esperem algo assim. Mas, se cair, bom, não é certo. Mas isso é uma questão publicitária. Então vejam como é muito rápido de reconhecer a questão aqui, como é muito rápido até de resolver a questão. E aí, antigamente, nas provas tinham 3 desses tipos de questões. Agora não tem mais, não é mais tão barbado assim. Mas, enfim, questões publicitárias não são mais fáceis no geral. Tem questão publicitária que é bem difícil. Né? Porque é que tá. Se tu não conhece, de repente, a expressão turn on, que é meio difícil, porque é uma questão, é uma expressão muito comum, né? Tá fora. Eu vou ter que dar um zoom out. Essa questão é bem interessante. Essa questão é de um nível mais, é bem mais sofisticado. E tem aqui, ó, tá numa resolução meio baixa, meio cagada, mas dá para ler. Uh, tem algumas frases aqui, algumas expressões, e depois um textinho. Global flu, pandemic. Né? O que é flu? Fluminense Futebol Clube? O tricolor de coração. O que é flu? Digam gripe. É gripe, né, gente? Vem do vírus influenza. Mas em inglês, a gente fala que gripe é flu. I got the flu. I caught the flu. Né? Então, o que é um global flu pandemic? O que ele quer dizer com esse jogo de palavras aqui? Global flu pandemic. Gripe global, gripe mundial, pandemia. Depois, embaixo, vem mais um par de palavras. 9/11, terrorism. O que quer dizer com isso? Ó, minha gata respondeu. O que quer dizer com 9/11, terrorism? Eu sei, eles estão meio devagarinho hoje, mas eles vão responder direitinho. É uma referência ao ataque terrorista às Torres Gêmeas, né? 11 de setembro. Beleza, mas então, ó, já temos aqui, ó, pandemia, gripe global, terrorismo, 11 de setembro. As coisas ruins, né? Depois vem aqui embaixo, earthquake, Haiti, terremoto e Haiti. Vocês sabem que o Haiti além de ser um país paupérrimo, muito pobre, ele ainda sofre com esses problemas de terremoto, né? Terremotos devastadores. Destroem o pouco que tem lá. Então, né, mais um par de coisas ruins. Katrina, Hurricane. Furacão, Katrina. Uns 5, 6 anos atrás. Não, acho que pouco mais, quase 10 anos. 10 anos atrás, passou o furacão Katrina, né, na região de Nova Orleans, que é uma das regiões ali, nos pântanos da Louisiana, ali também, na Flórida, aquela parte uh, sul, sudeste dos Estados Unidos ali, né? Que é uma região bem empobrecida, né? Fora a Flórida é rica, mas a Louisiana, os outros lugares ali, são regiões bem empobrecidas e foram destruídas por um furacão. E depois tem mais um par de palavras. Chernobyl Nuclear. Né? Vocês conhecem todos vocês o desastre nuclear das usinas de Chernobyl, né? Em 1987 na Ucrânia. Então, o que aconteceu aqui? O que a gente tem aqui? A gente tem basicamente desastres bem conhecidos. Né? E aí depois tem um Connecticut embaixo. O que é o Connecticut?
O Connecticut é um estado americano, né? How, desculpa. Would you know what to do if disaster struck here? Learn to live prepared. Então, aqui, o que acontece? O anúncio te jogou várias catástrofes conhecidas no teu rosto. Pá, 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 pá. E no Connecticut? Um estado meio nada a ver dos Estados Unidos. Você saberia o que fazer se o desastre, disaster struck vem do verbo strike, né, de atingir. Você saberia o que fazer se fôssemos atingidos por um desastre aqui? Learn to live prepared. Aprenda a viver preparado. E aí, a gente olhando para essa imagem aqui, como eu falei, a resolução também é cagada, mas dá para ler pelo menos o título, Connecticut Guide to Emergency Preparedness, né? É o guia do Connecticut para preparação em relação a emergências, né? To learn more about living prepared, go to blá 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 blá. Para saber mais como viver preparado, acesse tal site, né? Que é do Gov, né? Veja que é o ct.gov, do governo de Connecticut. Então é um anúncio estatal, basicamente. Bem interessante. Fazendo esse suscitando esse sentimento, assim, furacão lá, terremoto acolá, né? Desastre nuclear lá do outro lado do mundo. E aqui? Você saberia agir se acontecesse algo aqui? Né? É uma boa pergunta. Vocês saberiam agir, por exemplo, se viesse um tufão, um furacão, um vento devastador na cidade de vocês? Não saberiam. Reza para Deus. Ficar em casa ou em lugar fechado? Depende, né? Ó, o Pablo já meio que deu a resposta, né? Em lugares muito atingidos por furacões, muito atingidos por esses fenômenos de vento, normalmente as casas têm um subsolo. O subsolo normalmente é um dos lugares mais seguros de tu te abrigar do vento, por óbvio, né? Mas tem algumas recomendações básicas, né? Normalmente furacões, tufões vêm acompanhados de tempestade. Então tu não pode ir para baixo de uma árvore, por exemplo, te abrigar, né? Também na verdade, Carolina, esse negócio dos bunkers, tá? É, é bem raro, né? A gente tem na cultura pop essa ideia dos caras terem esses bunkers de comida enlatada para viver por, sei lá, alguns meses, mas não é comum. Não é comum. É uma coisa que foi que os filmes, que as piadas foram foram solidificando na nossa cultura, mas não é algo muito comum, né? Inclusive, eu vou te dizer que casas sobre casas, assim, as coisas tipo porão escondido, bunker, acho que é até mais comum em países da Europa do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que as pessoas têm é um porão, né? Esses, né, que tu abre aquela portinhola de madeira, né? E tu desce uma escadinha e tu vai para um porão, literalmente, né? Um garajão. Não é não é um lugar reforçado com paredes de concreto ou algo assim. João Vitor Bunker é uma palavra que não foi aportuguesada. As pessoas falam bunker, com acento no U e que o bunker. É uma alternativa aceita. Foi aportuguesada, que nem shampoo com X, A-M-P-U, né? Uma palavra que foi aportuguesada do francês. Abajur também. Abajur é uma palavra que vem de uma versão portuguesa de abaco, uma coisa assim.
Sim, é um porão mas assim, é um porão, mas assim, quando a gente fala de bunker, né, vem da ideia da guerra. E aí a guerra exige que o bunker seja uma coisa reforçada, né, blindada, mais ou menos. E eles não têm coisas blindadas, eles têm um porão, um garajão, paredes de pedra, né? Não é um lance feito para aguentar um míssil, é só um porão. Bom, mas é isso, né? Agora, mais recentemente, a gente teve lá na Ilhas Canárias a erupção do vulcão, né? E é um vulcão. Foi uma erupção que durou dias, né? Acho que até agora queimando lá a ilha inteira. Mas, enfim, é uma pergunta, né? Orientações à população. E aí, a outra coisa que é importante a gente ver também nas questões publicitárias é que se for uma questão que trabalhe com um tópico muito específico, do tipo precaução contra acidentes em Connecticut. Ou se não, sei lá, teve uma vez uma charge que mostrava dois policiais conversando, né? E a charge era uma referência, fazia referência aos protestos de Charleston, aqueles protestos antirracistas que tiveram episódios de violência, né? Uns 4, 5 anos atrás, na cidade de Charleston, nos Estados Unidos, e até que uma menina foi atropelada, né? Uma ativista foi atropelada e morta. Então era uma parada muito específica. Mas, enfim, como vocês são vestibulantes, vocês precisam estar por dentro como eu falo, né? Eu sempre brinco, com as angulofofocas. E aí tem um texto de apoio explicando aquela chave, né? Aqui também a gente tem um textinho de apoio meio que explicando do que se trata esse anúncio governamental, né? Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, ct.gov/dph/prepare, né? O leitor tem acesso ao quê, gente? As ações do governo local referentes a calamidades? Será que é isso? Olha, até pode ter. Veja que essa questão não é tão fácil assim. Até pode ter, como exemplos, né? Mas a moral do site é o qual? Qual é a moral do site? Para É você, porque cidadão de Connecticut, aprender a se preparar caso haja um desastre aqui na nossa região. Então, essa é a moral do site. Pode ter? Pode. Mas não é a moral do site. Então, a está incorreta. Tá? Tu clicou no link, tu vai ver relatos de sobreviventes em tragédias marcantes? Claro que não. É um negócio do governo de Connecticut. Você vai ter acesso a tipos de desastres naturais possíveis de acontecer? Pois então, né, gente? Não necessariamente. Tu vai entrar num site do governo de Connecticut. Aí o governo de Connecticut vai abrir tipo, um manual de instruções sobre desastres. Pode ter uma lista de tipos de desastres naturais possíveis de acontecer em Connecticut. Mas não vai ser só isso. Vai ser, tá aqui, o que pode acontecer e o que você precisa fazer em relação a isso. E é o que é mais importante. Então, aqui nós temos várias. Aqui a gente tem várias questões, aquelas questões de senso comum, né? Questões que até são citadas, até podem ser corretas em um dado contexto, mas não são corretas porque são incompletas. Né? Elas ficam no meio do caminho entre certo e errado. Tu vai ver informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. Né? Também pode ter, mas não é o objetivo do site. O objetivo do site, sim, esse verdadeiro você vai ter acesso às medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. Como é do estado de Connecticut,
catástrofes em Connecticut. Fica implícito isso, tá? Mas, basicamente, é para que serve essa coisa. Para que serve medidas a serem tomadas em relação a catástrofes. Sim, tem razão. Orientações da população. Só que veja que, né, várias alternativas aqui, dentro de um contexto, não estão erradas, né? Mas não são a resposta certa. Então vejam como esse tipo de questão ele é bem diferente das questões de texto, né? Não é um texto onde você vai dizer assim, isso aqui foi citado no texto, isso aqui não foi citado no texto. São coisas que trabalham com o implícito, né? A gente não trabalha muito com o implícito em questões jornalísticas. Ó, esse aqui é um clássico do Enem. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Como é... E o fato de isso aqui estar em preto e branco fica mais rico de significados ainda. Tem uma mensagem e uma foto, ou sei lá, um desenho. Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Leve seu carro just any place. O que ele quer dizer com esse just any place? Place é lugar, né? Mas o que ele quer dizer com esse just any place? Em qualquer lugar. Mas talvez não em qualquer lugar, mas sim em um lugar qualquer. Leve seu carro em um lugar qualquer, né, para uma troca de óleo, and you may regret it down the road. May, né, modal de possibilidade, e você pode se arrepender down the road. Down the road é uma expressão, né, bem coloquial, bem de conversa, que é literalmente, né, no meio da estrada, no meio da viagem, durante alguma coisa. Né? O down the road a gente pode usar no inglês assim, tipo, no meio do caminho, sabe? Ou no meio do lance, durante alguma coisa. Né? Não é uma expressão limitada a carro ou a trânsito. Né? Então, basicamente é uma mensagem. Leve seu carro a qualquer lugar para trocar o óleo e talvez você se arrependa no meio do caminho. Tá, beleza. Mas aí a gente tem uma foto, uma imagem num parafuso com a porta aqui, e aí no asfalto, a princípio, e aí um filete de um líquido preto, que pode ser óleo, mas também pode ser sangue. Também uma imagem forte. Né? Talvez se tivesse colorido com preto aqui, perderia o charme de poder ser sangue. Né? Então, né, veja que é uma imagem do Reader's Digest, né, de 93. Reader's Digest é uma coisa que já está defasada, né, mas ainda é usada em provas, né, porque, enfim, era um, era um tipo de literatura muito consumido na década de 90. Na década de 80. Vocês nunca devem ter visto um Reader's Digest na frente de vocês. Vocês já viram uma revista chamada Reader's Digest? O que era isso, gente? Esse Reader's Digest era uma revista que fazia tipo um resumo de tópicos, um resumo de notícias. Ele pegava assim, ó, vocês sabem que a revista Época, a revista Veja, essas revistas são semanais. Reader's Digest pegava, tipo, ele era uma revista tipo essas, só que mensal, e condensando tópicos de maneira bem resumida. Era tipo um resumo de notícias mensais, mas tudo bem ilustrado, né? Era sempre com muitas fotos muito bonitas.
o trabalho editorial da Reader's Digest era muito rico, né? Era uma revista bonita de se ler. E era uma revista meio que associada à alta sociedade, porque essas revistas eram, por exemplo, revistas disponíveis em aviões. Né? Quem é que viajava de avião na década de 80 e 90? Gente com grana. Né? Então, era uma coisa assim, tipo, a quem iria Reader's Digest eram pessoas, né? Era mais ou menos senhores, pessoas, né, de grana. Inclusive, a Reader's Digest tinha a versão brasileira, né? Mas era isso, era uma revista de notícias muito bem ilustrada, muito bem bonita, mas que hoje em dia acho que nem tem mais, né? Com o lance dos portais de notícias e com a ideia das pessoas não lerem mais mídia física, né? Não lerem mais jornal impresso, revista impressa, acho que nem existe mais. Mas tinha nas bancas para vender, né? Era, era meio cara, né? Então, mas enfim, uma curiosidade, era um tipo de revista de notícias da elite, por assim dizer. Neste texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. E também conhecido como 100% das questões. Ao associar os termos any place e regret à imagem abaixo, constata-se que o tema da propaganda é a importância do quê? Da preservação do meio ambiente. Essa questão, tá? Ela é mal formulada. Vamos, let's get this out of the way, tá? Vamos começar já deixando uma coisa bem clara aqui. Essa questão é muito mal formulada. Porque o tema da propaganda é a importância do quê? Da manutenção do motor. Não está errado isso. Mas não é a resposta certa. Então é chato, né? A gente chegar a essas conclusões. É que assim, ó, sim, não falou da palavra motor, mas uma troca de óleo é importante para, né, manutenção do motor. Mas enfim, se a gente for partir desse pressuposto, não mencionou o motor, tá, não está errado. Importância do quê? Da escolha da empresa certa. Porque essa é a bronca, né? Se tu levar o teu carro para trocar o óleo em qualquer biboca, pode te arrepender. Leve, então, o teu carro para concessionárias autorizadas, né? É isso que as empresas falam quando são autorizadas, né? Vão nas autorizadas, né? Não usem peças, que chamam, né? Peças paralelas. O que é uma peça paralela? Eu tenho aqui umas peças paralelas do carro tal. Isso é até usado em outros lugares, não precisa ser carro. O que é uma peça paralela? O Pablo falou similar, né? Mas similar é remédio, cara. Peça paralela é peça falsificada. Basicamente é uma peça falsificada. Não é uma peça original. É uma peça criada aos mesmos moldes, mas não tem controle de qualidade. Não pelo menos o mesmo controle de qualidade. Não estou dizendo aqui para vocês comprarem tudo original, coisa assim, né? Eu sou um adepto contumaz da pirataria. Mas tem coisas que a gente não pode piratear. Especialmente peças que peças que estão vinculadas à segurança do teu carro, e a tua própria segurança, a tua própria saúde, né? Similar, pode comprar, sei lá, de repente, um espelhinho, um negocinho, um botãozinho ali, mas pastilha de freio, não, né? Eu acho que pastilha de freio é uma coisa genérica, né? Não tem um marco específico. Mas, enfim, né? Ao associar o termo any place e regret, se arrepender e qualquer lugar, basicamente
o tema da propaganda é a importância da escolha certa, a escolha da empresa certa. Né? Consistência do produto, tem que ser um óleo viscoso, tem que ser um óleo de alcool, tem nada a ver. Importância da conservação do carro. É importante conservar o carro e está mais ou menos ligado, mas, né, a C é mais resposta certa do que a E. Eu não gosto muito das alternativas dessa questão. Mas aqui é uma questão clássica publicitária. Né? Tem uma frase, basicamente, duas frases e uma imagem. E em cima disso pode fazer várias reflexões. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é um infográfico. As coisas que a gente via vem em portal de notícia, né? Antigamente a gente via na Super Interessante. A revista Super Interessante, basicamente. Sim, caiu no simulado. Boa, né? Então vamos trabalhar com ela. Olha aqui, a gente tem aqui uma série de frases, né? E algumas imagens, uma iconografia toda para explicar essas frases, né? Vou dar um pouco de zoom, cara. Eu imaginei que estaria pequenininho. Aqui para 150. Melhorou. Global enterprises need business English. Empresas globais, empresas mundiais, exigem um business English, que é o inglês, né, usado para questões de business. Inglês empresarial, por assim dizer. Globalization and a massive communication and information revolution have created a single global market requiring a single common language. A globalização e essa revolução massiva nas comunicações e nas informações criaram um mercado único global que require, né, exige uma língua única em comum. Né? E, né, para nossa sorte, até hoje ainda é o inglês. Né? Mas acreditem, assim, uns 10, 12 anos atrás, quando a gente ainda não tinha muito a ideia de ou pelo menos não o pânico instaurado por fake news em relação a um plano de dominação global da China, que a China é inimiga, vacina, tá? Esse churume todo, né? O pessoal de classe média alta, empresários, aqui de Porto Alegre mesmo, uma galera foi atrás de curso de mandarim. Uns 12, 10 anos atrás. Uma galera começou a estudar mandarim. Imaginando, projetando que a China seria a grande nova potência global e que a nova língua do marketing, do business, seria o chinês. Claro que conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais, aprender uma língua nova é maravilhoso, né? Mas é interessante que pessoas que nunca se preocuparam na qualificação do próprio inglês começaram a estudar mandarim, né? E eu sei de vários. Inclusive, uma minha chefe, quando eu dava aula de inglês numa escola de inglês, minha chefe nem sabia inglês. Aliás, é bem comum, né? Pessoas que abrem escolas de inglês não sabem inglês. Ela não sabia inglês, ela não sabia outra língua em português e começou a estudar mandarim. E estava gostando, achava divertido. Né? Beleza, acho muito legal. Assim. Mas, né, não vingou ainda essa história, então o inglês ainda é a língua do business. Né? E aí vem essas imagens, né, explicando, ó. Gravatinha, 91%. Ou seja, 91% of business executives agree that English is the international language of business. 91% dos executivos concordam que o inglês é o idioma internacional dos negócios. But, e aí vem uma figurinha aqui, né? Companies' investments have not kept pace
to ensure they can communicate. Mas os investimentos das empresas, veja que tem um apóstrofe, né? Caso genitivo, os investimentos da empresa have not kept pace. O que significa keep pace? Manter o ritmo, acompanhar. Pace é ritmo. Né? O pessoal que joga FIFA sabe, né? Que pace é basicamente o atributo de velocidade dos jogadores. Né? Então, keep pace é manter esse ritmo, manter essa velocidade. Os investimentos das empresas não acompanharam o mesmo ritmo do Global English para garantir que they, no caso, executivos, possam se comunicar. Então, o que eu quero dizer com isso? A grande maioria dos executivos concordam. O inglês é a língua dos negócios. Mas as empresas não ensinam inglês para os executivos. Ainda. Não acompanharam essa mudança. E aqui aí tem um outro infográfico. Vários bonequinhos só... alguns deles pintados de preto. Que aquela fatia vai explicar alguma coisa. Então, 92% of non-native English-speaking global enterprise employees say communication in English is critical or important for their jobs. 92% de quem? De empregados, de funcionários, de empresas multinacionais, empresas globais, não nativos, falantes de inglês não nativos. Ou seja, tipo, eu, falante de português, vou trabalhar numa multinacional e falo inglês lá, eu vou ser um desses caras. Né? Funcionário de empresa multinacional cujo inglês não é sua língua nativa. 92% dessas pessoas dizem que falar em inglês é fundamental ou, no mínimo, importante para os empregos, para suas posições que eles ocupam. Yet, mas, né, only 7% report that their current English skills are sufficient for success on the job. 92% dos caras que trabalham em multinacional e supostamente tem que falar inglês, concordam. Inglês é fundamental. Mas só 7% dessas pessoas dizem: o meu inglês é bom o suficiente. O meu inglês não me atrapalha. Sabe? O meu inglês está de acordo com o que a empresa me exige. Então, a maioria das pessoas que falam inglês em multinacional estão falando inglês meio macarrônico, ou, na opinião deles, insuficiente. E é bem comum, tá, gente? É bem comum. Raríssimos são as pessoas que têm um inglês, assim, fluente, né? Na maioria das vezes, as pessoas têm um inglês que mal preenche as lacunas, assim, necessárias do dia a dia, né? Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal mais da TI, conhecer mais pessoas da TI, o pessoal da TI é ruim em inglês. E eu achei, não, esse pessoal aí da TI, a gurizada mais nova aí, cresceu na frente do computador, deve... Sim, eles são melhores em inglês do que a média, mas não são os caras. Inclusive, né, alguns ficam devendo. Mas, enfim, é que a TI já é uma linguagem. Estudar TI, estudar linguagem de programação, às vezes não precisa de tanto inglês assim. Então, o infográfico, né, disponível isso aqui em globalenglish.com, acesso em 2020. O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam o quê? Né? 90% das pessoas concordam, inglês é importante, mas as empresas não ensinam inglês. 90% das pessoas concordam, inglês é importante. Pessoas que trabalham com inglês dizem inglês é importante. Só 7% falam o inglês aceitável, na opinião deles. Então, essas expressões elas dão uma ideia adversativa, uma ideia de contrariedade. Elas evidenciam basicamente o quê? Um impedimento às transações comerciais em contexto internacional? Não. Não tem nada a ver. Elas mostram o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas? Não.
Não, não tem nada a ver. Diz que os funcionários sabem que o inglês é fundamental, ainda que ou poucos falem bem, ou as empresas não invistam nisso. As expressões but e yet evidenciam uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês. Vamos ler as outras. As expressões but e yet evidenciam a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. Não, que sacanagem. Que sacanagem. Né? Não, não tem nada a ver. Funcionários não nativos, né? E funcionários nativos está de boa. As expressões but e yet evidenciam um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Sim, porque mostra, né? Ó, o ideal, 90% das pessoas dizem inglês é importante. Real, 7% falam de verdade inglês, ou inglês minimamente suficiente, né? O que acontece? Por que a C está errada? Tá? Porque não são duas visões. Não são duas visões. 91% dos executivos, mas as empresas não investem. 92% dos executivos acham inglês é importante, mas 7%. A gente só tem uma visão aqui. A visão, o inglês é fundamental. Não é um comparativo de visões. Então, sim, essa questão é uma questão de nível difícil das publicitárias. Primeiro, né, que tem um infográfico, mas tem mais textos, né? Tem uma iconografia toda específica aqui, né? E as alternativas são bem traiçoeiras, por assim dizer. A Carolina fez uma observação interessante. Então, eu acertei, mas gastei uns 3 minutos fazendo e relendo e lendo de novo. Bom, que bom que tu acertou, mas a ideia, né, é que tu gaste 3 minutos para resolver uma questão jornalística. Né? Mas, enfim, esse lance dos minutos, da minutagem, é um exercício que vocês têm que fazer. Nos simulados do Enem, vocês têm que anotar, tentar cronometrar o quanto vocês levam em média para resolver cada questão. Seguindo, essa aqui é xaropinha. Veja aqui, é um anúncio para NYPD 911 Operators. No caso, é operadores de 911 da NYPD. O que é NYPD? New York Police Department, né? Departamento de Polícia de Nova York. O que é o 911? O que é o 911? O 911 é o telefone de emergência dos Estados Unidos. É o equivalente ao nosso 190. Né? Inclusive, quando eu era pequeno, tinha um programa, acho que no SPT, que era o Emergência 911, que era basicamente esses programas que a gente tem na TV a cabo hoje em dia, que mostravam a rotina dos policiais. Do tipo... Até a gente tem na Band um lance assim, né? Que acompanha as rotas dos policiais. E aí os policiais são os caras mais bonzinhos do mundo, né? Tratam os cidadãos com muita educação, né? Inclusive, algumas cenas viram meme e tal. Não lembro o nome do programa. Mas não era assim, era aquela coisa do tipo assim, mais o da TV a cabo, assim, que mostrava casos mais bizarros, assim, não era aquela coisa do tipo do dia a dia da polícia em ação, era tipo, Connecticut, janeiro, né? Um urso entra na casa e tem uma criança presa no quarto. Aí os policiais, o que eles fizeram? Para tirar o urso de dentro da casa, era uma coisa mais, né? Era uma coisa mais de
coisas estranhas, assim, que acontecia. Tem, né? Aí aqueles depoimentos com as dublagens clássicas, assim, eu não sabia o que fazer, né? Mãe da família, né? Não é assim, é mais o... Mas, enfim, estou falando isso por causa de explicar o 9, a Emergência 911, que era o programa que tinha no SBT. Então, oportunidades de trabalho para telefonista do 911, lá da polícia de Nova York. Isso, Discovery Channel passa né, esse tipo de programas. Opportunities as a police communications technician. Oportunidade como técnico de comunicações da polícia. Police communication technicians. E aí, o que é um técnico de comunicação da polícia? Telefonista 911 e radio dispatchers. Operator, dá para ver que é o operador, né? Que a gente tem no famoso bombeiro Ryan, que estava de férias quando uma família pediu para ajudar. É exatamente isso. Tem o... E aquelas dublagens canastronas, assim, as dublagens da década de 90. Tipo, a tia, a mãe de família com a voz da Bulma do Dragon Ball, assim. Essas coisas assim. Mas, enfim, né? O que são esses technicians? Né? 911 operators, né? São, no caso, operator, a gente pode ver que até hoje em dia no Brasil a gente tem o operador de telemarketing. Então dá para presumir que o operator é o cara que trabalha no telefone, né? E aí a gente também tem os radio dispatchers. E aí é uma coisa diferente. Radio é rádio. E o que é o dispatcher? O que é o radio dispatcher? O radio dispatcher é o cara que literalmente despacha unidades móveis da polícia para os locais que está acontecendo alguma coisa. Então, né, a gente vê nos filmes, né, que, fulano, o cara entra em contato com a central, está acontecendo alguma coisa aqui. Aí o radio dispatch diz, todas as unidades sigam para a rua 6, né? Esse é o radio dispatch, é o cara que dá as instruções para as unidades móveis que estão na rua, né? Para as viaturas, ou coisa assim. Aí tem starting salary, salário inicial, $33,162 and can increase to $44,899. Aí tu olha, nossa, ganha 33 mil por dólares por mês? Não. Saibam que quando nas oportunidades de trabalho, vaga de trabalho, tá? O salário ele é anual, tá? Normalmente essas vagas de trabalho elas mostram para quanto tu vai ganhar num ano, ou seja, tu divide esse valor por 12, né? E também é muito comum que tu não ganhe lá na gringa, especialmente em trabalhos mais que não tem um salário grande, assim, né? O paycheck, ou seja, né, o ordenado, o pagamento ele não seja mensal, mas sim semanal, né? Aí vocês veem nos filmes, por exemplo, os caras trabalhando em restaurantes e ganhando meio que o salário da semana, né? O paycheck é semanal. É bem comum isso também, ó. Então, né, basicamente é um anúncio para a vaga de emprego para trabalhar de telefonista na polícia. Requirements. E aqui é que vem toda a dificuldade da coisa. Exigências, né? Requisitos. 4-year high school diploma. Para um pouquinho. High school não é só 3 anos, uma coisa assim. Então, ele pede um diploma de ensino médio de 4 anos, o que deixa implícito que existem diplomas de ensino médio de menos anos. Aqui no Brasil a gente tem isso, né? Não é muito, não é muito fora da nossa alçada. Nosso ensino médio é decomposto em 3 anos, mas existem programas que fazem com que tu possa tirar um diploma de ensino médio em menos tempo. Né? Antigamente a gente chamava isso de supletivo, né? Hoje em dia chama de EJA, NEJA, esses programas EJA, né? De Educação de Jovens e Adultos. Mas, né,
Então, aqui, tu não poderia ser um formado no EJA para trabalhar. Tem que ter um ensino formal das escolas mesmo. E aqui vem a sacanagem. New York City residency is required within 90 days of appointment. É exigido que você more na cidade de Nova York within 19 days of appointment. Ou seja, depois que tu recebeu a vaga, tu tem até 90 dias para te mudar para Nova York. Dentro do limite de 90 dias após a indicação. É isso que quer dizer. É óbvio que vai ter questões em cima disso. Tentando te confundir. O que mais? Must be able to understand and be understood in English. Precisa entender inglês e ser entendido em inglês. Né? Então, tem que falar um inglês fluente. Óbvio. And for must pass a drug screening. Nunca vi essa palavra screening na vida. Mas must pass a drug screening. O que deve estar falando isso? É o requisito básico de todas as posições na polícia, pelo menos nos Estados Unidos. Tem que passar por um teste de drogas. Imagina se tivesse teste de drogas aqui na polícia do Brasil. Bota tudo fora. E todo mundo de novo. Né? Ah, que tem de policial que cheira, cara. É para aguentar essa vida louca, assim, né? Tem muito policial que cheira. Gostei da referência, cara. Quer saber se é droga ou se é rapadura. Ah, é a rapadura mesmo, desculpa aí. Os dentes que eu quebrei. Então, né, basicamente tem que passar por um teste de drogas, uma avaliação para ver se tu não consumiu drogas. Application fee, né, taxa de inscrição, $47. Né? Payable on the day of the test. Pagável no dia do teste. Né? Aí aqui, ó, disponível, esse anúncio está disponível em nypdcivilianjobs.com, né? Então, vagas para civis da Polícia de Nova York. Veja que, né? Essas pessoas não necessariamente são policiais, são civis, né? Mas operam dentro da polícia. Isso é bem comum, né? Estagiários, por exemplo, fazer um estágio na polícia, tu não vai ser policial, tu vai continuar sendo civil, né? Então, nesse anúncio de emprego, o Departamento de Polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos para se preencher a vaga é A. Ser capaz de se comunicar em inglês. Né? B. Pagar a taxa de inscrição antecipadamente. Não precisa. Pode ser pagada on the day of the test. C. Morar em Nova York por 90 dias após o teste. Não, gente. Tu fez o teste, tu passou, a vaga é tua. Tu tem 90 dias para te mudar para Nova York. Within, né, dentro daquela faixa de tempo, dentro dos 90 dias. Ser experiente na área de combate às drogas? Não, nada a ver. E ter diploma de ensino médio há 4 anos? Não. 4-year school diploma vem daquela ideia que eu expliquei para vocês. Tu pode te formar em ensino médio em 3 anos, por exemplo, aqui no Brasil, né, que é o estudo normal, ou tu pode te formar por um programa do EJA. Sei lá, tu conclui o ensino médio em 1 ano e meio, fazendo lá uma série de provas. É muito importante, por exemplo, para adultos que não tiveram a oportunidade de estudar. Mas com um diploma de EJA que tu não entraria nessa vaga. Tem que estudar uns 3 ou 4 anos o currículo que o currículo do teu país manda. Entendeu? Isso é que pode gerar um pouco de dificuldade nessa questão. Né? Entenderam? Viram como são diferentes os anúncios, as questões publicitárias, as questões jornalísticas? Tem essas sacanagens das palavras. A gente tem que estar esperto para elas. Tu ficou em dúvida na A e E. Ainda tem dúvida? Ah, não. Quando tu fez, tá, beleza, tá no simulário. É. A, sim, óbvio. Tu tem que ser capaz de comunicar em inglês. Né? Mas esse lance da E, eu acabei de explicar, né? Não é que tu tem um diploma há 4 anos. É que tu tem que ter o ensino médio feito por 4 anos.
e não qualquer outro ensino médio. Sim, a alternativa é fácil, a de resposta é fácil. O problema é que tem uns pega-ratão xarope aqui. Mas a alternativa em si ela é muito fácil. Tranquilo, gente? Ficamos por aqui por hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre o último tipo de questão que cai no Enem, que são as questões literárias, né? Que é um amálgama, que é uma misturinha um pouco de questão jornalística, um pouco de questão publicitária. Vocês vão ver, vocês vão entender isso melhor na próxima aula, tá? No mais, vão fazendo aí as questões, vão tentando identificar as questões. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Foi um prazer ter estado com vocês. Até a semana que vem. Abraço, beijo, tchau, tchau.